boa tarde. Hoje, em língua portuguesa, nós vamos estudar o uso do R e do RR e o uso do S e SS nas palavras. Nós já estudamos esses dois conteúdos, então nós vamos fazer uma breve revisão sobre quando nós usamos essas letras nas palavras. Então, vamos recordar. Aqui, nesse segundo slide, vamos ver a primeira regrinha, que nós já conhecemos, do S, tá? Entre vogais. Então, vejam. Segundo as regras fonéticas, o significado dela é sons, tá bom? Sons das sílabas, das palavras. E ortográficas, que é a escrita. Então, as regras de som e as regras de escritas das palavras na língua portuguesa. Quando a consoante S aparece no meio das palavras, entre duas vogais, assume o som de Z, como em desânimo e liso. E vejam a palavra casa. O S ele está entre duas vogais, o A na frente e A atrás, ok? Então, esse S vai ficar com som de Z, assim como em desânimo, que vem o E e o A, em iliso, que é o I e o O, certo? Então, essa é uma regrinha que vocês já conhecem, que o S sozinho, entre vogais, vai ficar com som de Z. Vamos para a próximo slide. Aqui no próximo slide, nós vamos rever a regra do SS. Então, vejam. Para que se mantenha a pronúncia S no meio das palavras, entre vogais, é necessário que se duplique a consoante S, ficando SS, ok? Duplicar é aumentar mais um, ok? Então, se eu tenho um, vou duplicar, vou fazer dois, ok? Então, como nas palavras, ó, pássaro, missa, massa. Então, se eu quero S com som de S entre as palavras, ele não pode estar sozinho, ele tem que ser duplicado, tem que ser dois S's, tá? Vamos continuar. Então, vamos só fixar mais um pouquinho aqui essas regrinhas. S entre vogais fica com o som de Z. S entre vogais, para ficar com o som de S, é preciso duplicar, ficando SS, certo? E o SS não pode ficar no começo de palavras. As palavras que começam com S e tem som de S no começo das palavras, sempre vão ser escritas com um S só, tá bom? SS na língua portuguesa não inicia nenhuma palavra. Agora, vamos para as regrinhas do uso do R, tá? Vamos começar aqui, ó, com essas palavras. Vejam, a língua portuguesa tem várias palavras com RR. Leia as palavras. Então, eu vou ler e depois da minha leitura, você vai ler e você vai perceber o som do R quando eles estão juntos, que é mais forte, tá bom? Então, vamos lá, ó. Carro, barro, berro, terra, ferro, sorrir, serra, ferradura, carrapato, macarrão, verruga, beterraba, torrada, barrigudo, corrida, bezerro, socorro, barriga, barraco, cigarra, bairro, marreco, garrafa, carreta, correio, burrico, errado, jarra. Perceberam o som do R? Olha aqui em destaque a palavra terra. Quando nós falamos essa sílaba, né? Ou seja, essa palavra escrita com dois R's, nós vamos sentir o R tremer na garganta, porque ele é um som mais forte, ó. Carro,
terra. Então, você vai sentir a pronúncia do R na garganta, tá bom? Esse é o R forte. Agora, vejam, quando na pronúncia de uma palavra o som do R é forte e este está entre duas vogais, torna-se necessário duplicar a consoante, formando uma palavra com 2 R's, que foi o que nós percebemos aqui nesta lista de palavras, tá bom? Porque se aqui houvesse somente um R, ia ficar caro. Ele não é um som forte, ele não sai da garganta. Quando nós pronunciamos uma palavra que o R ele tem um som fraquinho, ele vai só dar uma tremida na ponta da língua. Vejam, ó, caro, tá bom? Tem uma outra palavra aqui, ó, que nós podemos tirar um R e deixar só 2 R. Tirar um R vai ficar somente um. Por exemplo, serra. Se tirar um R vai ficar será, ok? Ferro. Peraí, vou pronunciar de novo. Ferro. Se eu tirar um R vai ficar fero. Deu para perceber? Vamos lá. Então, vamos rever, ó. R, para ter som forte entre vogais, precisa ser duplicado, ficando RR, tá? E assim como o SS, o RR não pode ficar no começo de palavras. Ele só fica no meio, porque o R sozinho, no começo de palavras, ele já vai ter um som forte. Ele sozinho vai ter um som fraco no meio da palavra. No início, ele não precisa ser duplicado. Ele não precisa ficar 2 R's. É um R só, já tem um som forte. Como, por exemplo, a palavra rato. Ratoeira, ratazana, raso, riacho. Então, todas essas palavras que a Pro falou, o R, vocês perceberam quando eu falei no começo, a tremida é na garganta, tá bom? Então, ó, riacho, certo? Vamos lá. Agora, a lição de casa. A lição de casa é na página 79. Tá? Então, aqui eu peguei só metade para que desse para vocês observarem as palavras e ler aqui junto comigo, tá? B. Separe as palavras a seguir em 3 grupos. Veja a regra e os exemplos no quadro. Então, tem esse quadro aqui na folha de vocês aí na página 79, tem várias linhas aqui para baixo, tá? Então, ó, palavras com RR, vai ficar corremos, repita a palavra aí, ó. Corremos. Ao pronunciar, esse R tem um som forte. Nós sentimos a pronúncia na garganta, tá bom? Olha a palavra agora, vamos ver. Palavras com SS. Possível. Esse S, ele não tem som de Z. Ele tem o som de um S só. Possível, certo? Então, ele tem o som de um S só, porque aqui ele está duplicado, tem 2 S's. Agora, vejam, palavras com R no final de sílaba. Olha que diferença a pronúncia do R nestas palavras. Viajar, largada. Então, sempre que o R vier no final de sílaba, após uma vogal, ele vai ter esse som de ar, ir, or, que é um outro som da letra R, tá bom? Então, vocês vão copiar aqui, por exemplo, a palavra passa. Vocês vão colocar ela onde? Aqui na palavras com SS, certo? Com 2 S's, passa aqui. Correr, vai colocar onde? Aí, vocês vão ver onde que vai caber o correr, o funcionar, partes, carro, passado e assim todas as outras, tá? Então, vocês precisam ler em voz alta, observar a pronúncia e escrever ela na coluna correta, tá bom? Temos uma correção para ser feita da página 78, certo? Então, nós temos aqui, ó, vocês precisavam encontrar 6 palavras escritas com X e 6 com CH,
que nós trabalhamos ontem, né, na aula de ontem. Então, nós temos aqui, ó, Alexandre com X, auxiliar, chegou, chocante, exposição, extremidade, experiência, exclamou, chuva, chiado, chamada e chamado. O X aqui nessas palavras, gente, no exposição, extremidade, experiência e exclamou, o X não tem um som de chá, xé, xi, xó, chu, como essa sílaba aqui, ó, do chá, tá bom? Ele tem um som de S. Observem, exposição, extremidade, experiência, exclamou. Esta regrinha do X com som de S, nós também já trabalhamos, mas logo nós vamos fazer uma revisão deste conteúdo também, tá? Então, isso está na página 78. Continuando na página 78, você deve ter feito um texto de ficção, de uma conversa com o inventor do telefone, o Alexander Graham Bell, ok? Ele criou o telefone, então a ideia era o quê? Você falar para ele como que o aparelho, como o telefone que ele inventou há muitos anos atrás, como evoluiu, né? Você vai falar dos telefones celulares, dos tablets, dos smartphones, dos computadores, certo? E você, e nessa conversa ele não vai acreditar que isso aconteceu, tá bom? Você pode fazer esse texto, você pode ter feito, ou se ainda vai fazer, né? Esse texto bem-humorado, ou um texto mais... como que tá aqui? Ó, vamos ver aqui, ó. Você é livre para criar uma conversa mais séria. Olha, então assim, você pode criar um texto bem-humorado, engraçado, ou algo mais sério da sua conversa com o inventor do telefone, tá bom? Isso vocês precisavam ter feito no caderno, certo? Amanhã, na aula de língua portuguesa no Hangouts, eu vou pedir para que vocês leiam para mim, tá? 5. No texto O Tempo Passa em Ritmos Diferentes, encontramos a informação de que, enquanto lemos, estamos viajando no tempo. Por quê? Também vou querer ouvi-los amanhã, durante a nossa aula no Hangouts. Então, a nossa revisão foi essa, do uso do RRR, do S e do SS, tá bom? Qualquer dúvida, pode chamar a Pro que eu ajudo vocês. Um beijo!